Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através da sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São João, capítulo 16, versículo do 5 ao 11. Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Jesus nos fala hoje, pelo Evangelista São João, dizendo que agora vou para aquele que me enviou. E quem foi que enviou? Ele, o Pai. Jesus volta ao Pai. Vim de Deus, vim do Pai e volto para o Pai. E ele disse: ninguém me pergunta para onde vais? Jesus viu um silêncio, percebeu ali ele escalado, ou seja, uma tristeza tomou conta do coração dos discípulos, dos apóstolos. Eles não queriam que o Senhor fosse. Eles queriam que Jesus continuasse com eles. E muitas vezes é assim. Nós chegamos em uma comunidade, fazemos algum trabalho e às vezes as pessoas querem que a gente permaneça, mas não. É preciso que a gente saia. Ou seja, é preciso que a gente inicie e deixe que o Espírito Santo ele faça a obra no coração da comunidade, no coração das pessoas, gerando assim lideranças que vão tomar de conta daquele trabalho. Agora eu vou para aquele que me enviou, diz o Senhor. E ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Então, Jesus viu que a tristeza encheu o coração dos seus discípulos. Não se deve ter tristeza, porque eu vou para onde eu estava antes de vir aqui. Eu estava com meu Pai, eu vou. Mas olha, eu vou mandar o Paráclito, eu não vos deixarei só. É isso que o Senhor está nos falando. Mas porque eu falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Versículo 6 do capítulo 16 do Evangelho de São João. Mas porque vos falei assim, uma tristeza tomou conta do vosso coração. Ele continua, versículo 7. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. Quem é o Paráclito? É o Espírito Santo. É aquele que veio no dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus está lá em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1. A gente vê que estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e veio do céu o Espírito Santo e foi derramado sobre Maria os apóstolos no cenáculo. Essa promessa se cumpriu. Então é isso que o Senhor está dizendo. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Mas se eu for, eu, diz Jesus, enviarei. E ele enviou. Ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo
sobre a sua igreja que estava esperando essa promessa se cumprir em oração no cenáculo. Então, é Ele que nos dá força, é o Espírito Santo que revigora as nossas forças, é o Espírito Santo que nos dá a graça da parresia, a ousadia na evangelização, é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós não estamos sós, e o Espírito Santo vai confirmando a missão do evangelizador pelos frutos que vão surgindo ao longo do tempo, pelos frutos que vão nascendo, que vão aparecendo ao longo do tempo. No versículo 8, capítulo 16, São João, ele continua: e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem é que convence? É o Espírito Santo. Quem é que transforma? É o Espírito Santo. Quem é que cura? É o Espírito Santo. Quem é que liberta? É o Espírito Santo. Uma pessoa chegou para mim e disse: Pedro, o que devo fazer para participar do grupo de oração? O que eu fui fazer como? Especifique mais sua pergunta. Ele disse: não, o que devo deixar? Devo deixar de beber, deixar de fumar, deixar disso, deixar daquilo? Eu disse: não, você não deve deixar nada. Você deve ir somente. Como é que eu faço? Tem alguma inscrição? Não, você vai e será acolhido no grupo de oração. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo. Vá para o grupo de oração. Vá para o grupo de oração. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Nós não podemos aqui colocar aqui, não pode entrar quem é alcoólatra, não pode entrar isso e aquilo, não pode entrar isso e aquilo, não pode entrar isso e aquilo. Que isso é farisaísmo. Os nossos grupos de oração não tem placa, é aberto. Grupos abertos a todos, a todos, a todos. Sejam todos bem-vindos e acolhidos. Esteja na embriaguez, na prostituição, no adultério, venham todos. Agora, como diz aqui a palavra, São João, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 9. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Então, quem vai convencer é o Espírito Santo, não é eu. Eu não vou convencer ninguém. É tão difícil para mim mudar desse tantinho, quanto mais eu mudar o outro, que é isso, não posso mudar ninguém. É o Espírito Santo. Então, nós vamos acolher aqueles que vêm. Seja qual for a situação, seja qual for a chaga, seja qual for o pecado, iremos acolher e proporcionar para você o encontro com o Espírito Santo, que vai curar, que vai libertar, que vai transformar. Ele é quem faz a obra, o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. Versículo 10 do capítulo 16 de São João. Ele o convencerá a respeito da justiça. Quem é Ele? O Espírito Santo. Que consiste em não crer em mim. Que consiste em não crer em mim. Quem é que gera fé no coração do homem? O Espírito Santo. É bem verdade que diz que é pela palavra, o anúncio da palavra que se obtém a fé, mas a fé ela só permanece viva pelo fogo do Espírito Santo. A fé que Cristo exige de cada um de nós, ela só se encontra no coração do homem se ele se abrir à ação do Espírito Santo. Senão, nós seremos mornos, e mornos, como diz no Apocalipse, seremos vomitados. Ou quente ou frio, porque morno é vomitado, diz a palavra de Deus. Versículo 11, do capítulo 16 de São João, finalizando o último versículo do Evangelho de hoje, diz o seguinte: ele convencerá a respeito do juízo que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então, quem é que vai convencer? O Espírito Santo, que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. O mundo já sobre o maligno, já diz Jesus. Então, o diabo está aí pintando e bordando, achando que ele é o tal. E aqueles que se deixam levar por eles, enaltecendo, porque já tem igrejas dedicadas a Satanás, tem aí pessoas dedicadas ao satanismo, e tem Satanás como seu líder, como seu Deus, como seu tudo. E aqui a palavra diz, ele já está julgado e condenado, apenas uma questão de tempo. Quando Cristo vier e aparecer, quando Cristo Jesus vier na sua segunda vinda, eis que o inimigo vai ser derrotado de uma vez por todas.
E aqueles que estão em Cristo serão salvos. Aqueles que permanecem em Cristo receberão a coroa da vitória. Então vale a pena perseverar, vale a pena permanecer em Deus, vale a pena sofrer as demoras, vale a pena derramar as lágrimas, vale a pena confiar em todos os momentos, vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar em Deus. Satanás, como diz aqui a palavra, o último versículo do capítulo 16 do Evangelho de hoje, versículo 11, o Espírito Santo, ele o convencerá a respeito do juízo que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Então, Satanás foi julgado, já foi condenado, para ele não tem mais jeito, não tem mais saída, mas para você tem, para mim tem. Basta nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, abrir-nos a graça de Deus e clamar por esse paráclito. Venha Espírito Santo, transforma a minha vida, enche todo o meu ser, unge-me, capacita e envia-me para a missão de anunciar Jesus Cristo. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do canal nesse dia de hoje. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.